Olá, maravilhosas! Estamos mais uma vez aqui no programa Guardiãs do Lar. Eu quero te agradecer por nos receber aí no seu lar. Talvez você esteja no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha assistindo. Que bom que você abriu o seu coração para este tempo. Quero te dizer que, acima de tudo, este é um tempo para você se cuidar. Para cuidar da sua mente, para cuidar do seu espírito e, por que não, também do seu corpo. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Nós vamos falar sobre muitos assuntos, mas acima de tudo, o assunto de se amar de verdade. Será que você se ama? Será que você se cuida? Ou as suas atitudes têm sido em função do outro? Ou a sua atitude tem sido uma ação de anti-amor? Ah, será? Então fique aí que nós vamos conversar muito sobre isso. E o tema do programa de hoje é: deixe a sua luz brilhar. Eu tenho luz, Lígia? Claro que você tem. Deixa eu só te dar um recado. Se você veio a este mundo, saiba que você já venceu a sua primeira corrida. Então você sim tem uma luz. Mas talvez a sua luz precise só de um ajuste, de um alinhamento e tá tudo bem. Quem nunca nessa vida? Aqui eu sempre digo e vou repetir. Você não é a Mulher Maravilha, mas é a mulher maravilhosa que Deus fez. Então, minha linda, vamos despertar, vamos acordar. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia? Salmo 18, 28, que diz: Tu, Senhor, mantém acesas a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Tem trevas aí na sua casa, na sua vida? Então essa é uma promessa de Deus para nós, que Ele transforma todas as trevas em luz. Nós estamos agora no mês de maio. E mês de maio é um mês muito especial, comemoramos tantas coisas e, inclusive, no mês de maio nós temos uma festa chamada de Festa de Pentecoste, que é comemorada lá no calendário judaico cristão. E durante esse período o povo de Deus é convidado a avançar em direção à promessa. Que promessa, Lígia? Se você, guardiã do lar, que está aí do outro lado da tela, não sabe qual é a promessa de Deus sobre a sua vida, então eu quero te incentivar a abrir a sua Bíblia. Um versículo maravilhoso, é Jeremias 29, 11. E depois vai pesquisando várias promessas que Deus tem declarado para você. Também quero te incentivar, você, guardiã do lar, ter um caderno para anotar as promessas de Deus. Lígia, mas eu estou passando por tanta dificuldade, por tanta adversidade. Minha vida é de hospital em hospital, minha vida é de em colégio em colégio, verificando coisas com os meus filhos, no empreendedorismo, no emprego. Nossa, no meu casamento ele nem mais existe, ou ele existe, eu não sei. Uma coisa eu sei, que existe uma promessa para você. Então se apegue a essa promessa e vai relembrando isso. E essa comemoração representa o suprimento, ou seja, o maná do Senhor sobre o seu povo. Isso quer dizer que para essa temporada já existe uma solução em você. Quando você deixa sua luz brilhar, que está dentro, vai iluminar todo ao seu redor e de longe as pessoas vão conseguir enxergar os suprimentos que Deus tem plantado em você. Mas sem você resgatar as promessas de Deus, não tem como brilhar a sua luz. Então, maio é o mês de você resplandecer, é o mês de você florescer, minha linda. Não importa qual seja a sua dor, eu quero te dizer, existe uma promessa. E todas as manhãs, quando você levantar, a primeira coisa, declare a promessa de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você, como guardiã do seu lar, já conhece a história de Jael? Então, também quero te incentivar, pesquisa aí no Google, Jael, dá uma olhadinha na história dela. O Senhor te põe muitas vezes como uma Jael que está à porta na tenda. Para quê? Para olhar quais são os inimigos que têm entrado no seu lar e a partir disso eliminar um por um. É uma história maravilhosa, mas deixe a luz do Senhor resplandecer. Nós somos chamadas agentes de Deus e estamos nesse mundo para proclamar e implantar o seu reino e a partir da nossa atmosfera e serviço ao Senhor, mostrando que é possível viver o Éden novamente.
acredite, então, que sua luz vai trazer soluções e estratégias para este mundo. Lígia, peraí, como assim? Então, mesmo eu passando por adversidade, mesmo eu passando por dor, eu ainda vou ser luz na vida de alguém? Vou te falar, o nosso Deus, nosso Pai, Ele não manda para você desgraça, Ele não manda para você a doença, mas o que acontece muitas vezes é que Ele pega disso e faz disso como um farol que vai brilhar à noite para muitas pessoas. Então, se você está num processo intenso de muita dor, se apegue à promessa e deixe essa promessa brilhar. Porque eu não sei se você sabe, não tem a ver com você, tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver com Ele. Quando você brilha, quando você fala e ajuda outras pessoas, não tem a ver com algo humano, tem a ver com algo espiritual, que é a luz dele resplandecendo através da sua fala, através do seu dizer. Então só vai, é um passo de cada vez. Não queira chegar a grandes alturas sem dar o primeiro passo no primeiro degrau. Então comece, hoje você venceu o quê? Foi o seu primeiro dia que você não teve uma crise de ansiedade, celebre esse micro resultado, uau! Senhor, obrigado por isso. Provavelmente o inimigo da sua alma, sabe o que ele vai fazer? Vai falar assim, nem adianta celebrar, porque daqui a pouco você vai começar a ter ansiedade, ter crise de ansiedade. E quem ter crise de ansiedade sabe o que eu estou falando. Isso é uma mentira do inimigo que quer o quê? Que você acredite nisso, fixe nisso e não viva a plenitude que o Senhor tem. Mas neste programa eu quero te dizer, linda, qual é o micro resultado que você tem vivido? Para muitas mulheres, sabe qual que é o micro resultado? Conseguir fazer um arroz. Sabia? Conseguir colocar uma mesa, conseguir levantar da cama, arrumar o cabelo, conseguir pôr uma roupa para viver o seu dia. Seja lá qual é o seu micro resultado, celebre, porque no fim do ano, esses micros resultados vão se tornar um grande resultado, minha linda. Então, nesse programa eu quero te incentivar, deixe sua luz brilhar. Mas para viver isso, ou seja, o Éden aqui nessa terra, é preciso fazer uma escolha. Nós temos pelo menos duas naturezas trabalhando dentro de nós. Aquela que quer avançar com coragem, aquela que faz a cara de leoa e vai para cima. E a outra é a autopreservação, que é o quê? Que trabalha dentro do medo, que sempre nos deixa com o pé atrás e evita correr riscos. Minha linda, existe para todas nós. Para mim, para minha convidada, que vai contar a história dela, para você que está aí, mas qual é a que vai crescer? Aquela que sempre vive acuada com medo, não vou avançar, não vou mudar de rota. Imagina que eu vou chegar na pessoa e conversar, imagina que eu vou empreender desse jeito. Não, está tudo certo, eu vou ficar aqui com medo. Ou aquela que fala assim, olha, eu sei para onde eu vou, e a visão vem de Deus e vai para cima. Quem vai crescer é quem você alimentar. E como eu alimento isso, Lígia? É diariamente. Não é com açúcar nem com glúten, mas é diariamente que você alimenta. Com pensamentos, com atitudes, com posicionamento. Foi o medo que paralisou o povo no deserto. Mas foi a coragem que impulsionou Josué e Caleb a conduzir um povo a avançar para a terra prometida. Veja só como foi a visão de Josué e Caleb, enquanto outros chegavam e falavam assim, não adianta entrar na terra prometida, porque ali nós somos do tamanho como gafanhotos. Josué e Caleb chegou e falou assim, que maravilha, lá tudo é grande, olha, a terra emana leite e mel, é o nosso lugar, vamos para cima, vamos conquistar. Qual tem sido o seu pensamento? É isso que vai determinar, só existe uma área que pode nos afastar de Deus, é a nossa mente. É como eu penso, como você pensa. Nem o seu físico pode te afastar de Deus. Porque você pode estar numa cama de UTI, você pode estar numa cama em um hospital. Já trouxe convidados aqui que viveu dentro de um hospital, lutando contra um câncer. Mas aquele físico não afastava elas de Deus, a não ser a mente. Quais são os pensamentos que você tem tido? Eles foram usados para iluminar o caminho e lembrá-los de que o deserto não era o seu destino. Tá difícil?
Tá desafiador demais a sua vida, está ardendo. Então, calma, fique tranquila, ainda não chegou ao fim, porque o deserto ele não é um lugar de morada. O deserto é um lugar de passagem, o deserto é um lugar de aprendizado. Então, você está passando pelo deserto, fique tranquila. Abre os seus olhos espirituais, os seus ouvidos para ouvir quais lições, quais códigos você pode pegar e aprendizados para ter uma vida plena, porque a cidade prometida vai chegar. Deus lhe chamou para gerar esperança nos lugares em que as pessoas não estão enxergando nem sequer um futuro. Há algum tempo atrás, eu tive conversa com uma pessoa muito querida, próxima e muito jovem. E ela dizia assim: acho que para mim o meu futuro é morrer mesmo. Não tem mais solução para mim. Acho que eu vim para trazer uma lição de vida para o meu pai, para minha mãe e morrer. Naquele momento, quando eu estava conversando com essa pessoa, logo me veio o versículo, Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que tenho sobre você. Não é de te causar mal algum, mas sim de trazer um futuro abençoado. Então, cuide disso, porque se o seu pensamento é que de prova em prova, de deserto em deserto, de sofrimento em sofrimento, isso vai te trazer muita canseira. E quando nós estamos cansadas, não temos força para dar um passo na nossa frente. Então, por favor, maravilhosa, não pira, só descansa. Não tome decisões sérias quando você estiver cansada. Descansa primeiro, esfrie sua cabeça, leve seus pensamentos ao Senhor e a partir daí tome suas decisões, porque Ele vai trazer clareza. E sabe aquela paz? A paz que excede todo entendimento, ela vai vir. E quando ela vier, você vai tomar a melhor decisão. Existe uma janela de oportunidades durante essa semana, durante este mês, para alinharmos nossa luz à palavra de Deus e criar a possibilidade por meio dessa irradiação divina. Prepare-se para colocar-se à disposição e ser bênção para as outras pessoas a partir da sua experiência. E foi exatamente isso que eu disse para essa querida. A sua experiência de hoje talvez você esteja chorando, mas amanhã você vai estar ajudando outras pessoas, outras mulheres. Hoje você chora por algo que aconteceu, mas amanhã você vai estar acudindo alguém que também está passando pela mesma coisa. E eu vou te dizer, minha querida, sorria. Lígia, mas eu não tenho vontade de sorrir. Sorria como ato profético. Pergunta como é que eu sei disso. Vibre a vida. Mas eu não tenho vontade de celebrar, de vibrar a vida. Faça isso como um ato profético, porque esses dias vão chegar. Em Samuel 2:24, Davi se encontra em uma situação de crise que se instala lá no meio do povo de Israel. Seguindo o mandamento do Senhor, ele vai até a eira de Araúna para oferecer um sacrifício ao Deus vivo. E sabe o que significa Araúna? Farei brilhar a sua luz. Existiam alguns recursos disponíveis para que Davi fizesse esse sacrifício, porque afinal ele era o rei, ele era o cara. Sabe o que aconteceu? Ele decidiu não usar nada daquilo, porque isso não iria custar nada para ele. Observe que movimento interessante. Deus, olha só, Deus e o diabo estão de olho nas nossas respostas na era, a qual representa um lugar de escolha. Creio que durante essa semana, durante esse mês, há uma permissão do Senhor para deixar a nossa luz brilhar. E qual será a sua resposta? Qual é a frequência que irá sobressair em você? A decisão está aí com você, minha linda. De seguir em frente, de levantar, de tirar tudo aquilo que te amarra. Sabe, às vezes, eu não sei, você parece que você anda até mais assim, corcunda, está na hora de endireitar os seus ombros. Descansar, respirar, deixar o ar entrar, pegar mais fôlego de vida e seguir adiante e deixar a luz do Senhor brilhar. Por causa da sua atmosfera, da sua frequência dominante, dos pactos da sua vida de prosseguir e avançar, pessoas serão atraídas até você. Um dia eu vou trazer um tema aqui nesse programa que vai falar muito sobre abuso infantil. Não vou falar disso agora. Mas quando eu decidi a falar sobre isso, a abrir coisas sobre isso, veio tantas mulheres para
para pedir conselho, para pedir ajuda, como proceder. Que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E o Senhor falou, é a luz que está brilhando. Qual é a bandeira que você está carregando? E eu sou o Deus que faço prosperar todas as coisas, mesmo se você que está aí do outro lado da tela passou por isso. Porque, infelizmente, não é quem passou por isso, e sim quem não foi. Essa é a pergunta. Mas mesmo apesar disso, o Senhor faz nova todas as coisas. Você não é aquilo que te aconteceu no passado. Você não é o abuso, a separação, você não é a rejeição, o abandono. Você é filha amada de Deus e é essa verdade que eu preciso estar aqui, ó, colocada em você como um manto mesmo, sabe? Como um vestido, como uma nova coroa, como uma nova bandeira. Filha amada de Deus. A partir disso, você deverá se posicionar como quem diz, eu vim compartilhar minha experiência para que ela possa iluminar a sua vida. Então, disponha-se. Uau! Qual tem sido a sua experiência? O que você tem vivido? O que você pensa que tem que ficar escondida? Porque isso é uma vergonha. Ninguém pode saber disso. Isso, o que as pessoas vão pensar de mim. Ei, mulher, o Senhor, Ele derrama sobre você o amor, Ele derrama sobre você o perdão, Ele derrama sobre você a luz, para que isso aí que você pensa que é feio, porque quem diz isso para você é o inimigo da sua alma, é o acusador. Aquele que diz assim, ó, não fale sobre esse tema, porque isso é vergonhoso. As pessoas vão te rejeitar se você tocar nesse tema. É exatamente nesse tema que o Senhor quer que você fale, para que você seja luz na vida de muitas pessoas, luz na vida de muitos lares. Então, minha linda, só estamos começando aqui esse programa. Bora lá tomar uma água, bora lá, sabe, sorrir profeticamente, declarar as bênçãos de Deus profeticamente, que eu já volto. Tchau! Então, nós voltamos do intervalo com uma convidada super especial. Tá preparada aí? Então, aperte o cinto, mulher, pega uma caneta, já vai anotando tudo, porque esse programa está cheio de conteúdo com a linda convidada Silvana Oliveira. Olá, que alegria Lígia. ter você nessa mesa. Olá, obrigada, alegria é minha, obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma felicidade enorme para mim compartilhar dessa mesa e desse papo gostoso que eu já estava aqui emocionada te ouvindo falar, tive que secar as lágrimas aqui para poder a gente continuar conversando. Que delícia, que porque lindo. o nosso Pai nos ama. É. E Ele nos ama e eu quero que você aproveite e fala para as meninas o que é esse projeto global Ame-se. Já vamos começar por ele? Porque eu sei que está intimamente linkado com a sua história. Então vamos lá? Sim, vamos. A verdade é que falar do Ame-se é uma coisa para mim muito emocionante, porque a verdade é uma só, né, Lígia? A verdade é que o Pai nos ama, nós todas somos filhas amadas de Deus. Eu demorei muito tempo para entender essa verdade e entender o que faltava, então, se o Pai já me amava. Uau. Faltava eu me amar. Uau, que interessante. Ame-se, porque o Pai já te ama, nós já temos tudo. O que está faltando é porque eu não me amo. Porque Ele já fez tudo, Ele já deu o sangue dele por nós, Ele não tem mais o que fazer a não ser ter deixado as lições dele dentro da palavra, da Bíblia. Por isso que esse movimento global de amor próprio é um movimento global à luz da Bíblia. E é nisso que ele se diferencia de todos os outros, porque ele é inteiramente à luz da Bíblia. Porque se o Pai me ama, já deixou os ensinamentos, já me orientou, já me amou e me ama, o que está faltando? Eu me amar à luz do que ele me disse. Que tremendo então, isso. resumindo, o Ame-se é isso. É claro que ele é um movimento muito mais amplo, muito mais profundo. A gente trabalha aí todos os pilares, né? Eu tenho uma história de desamor muito grande e a reconstrução desse amor passou por um grande investimento em mim, em autoconhecimento, em saúde física, em saúde emocional, em saúde espiritual. E à luz desse investimento, Deus me chamou e disse assim, bom, filha, agora que você fez esse grande investimento em você, eu gostaria que você levasse isso
para as minhas outras filhas que ainda não sabem disso. E aí por isso eu criei o Ame-se. E hoje ele é um movimento global porque a gente implanta as embaixadas em cidades, países, estados para levarem essa mensagem para outras mulheres. Nossa, que interessante. E como que é o movimento implantando as baixadas? Só nas embaixadas. As embaixadas são as outras mulheres, elas fazem o Ame-se, elas vivem a experiência do Ame-se. O Ame-se, ele é um combo, ele é um grupo de 6 jornadas de 21 dias, onde a gente acorda cedo, implanta novos hábitos, corta açúcar, corta glúten, ora juntas, faz um devocional juntas. Legal. Isso tudo foi se formando. Na verdade, a primeira edição do Ame-se foi para nós entendermos exatamente e profundamente quem nós éramos à luz de Deus. Uau. Porque de verdade, eu nunca tinha parado para estudar e entender isso. Então eu parei, estudei, entendi, opa, tá bom, dado que só o que falta, então, é eu entender, porque a palavra está lá, e às vezes ela é clara e às vezes eu não a entendo, e eu escuto muito isso, Lígia, e eu sou uma recém-convertida, como eu te falei, mas eu escuto muito isso de a Bíblia é complicada, inclusive de mulheres cristãs e evangélicas, de que a Bíblia é um livro difícil, de que a Bíblia é um livro complicado, e a Bíblia é um livro muito simples, muito maravilhoso, muito perfeito, apaixonante quando você passa a buscar ele de uma forma intencional. Eu amei quando eu vi você falando sobre buscar as promessas de Deus, né? Eu falo da oração em 10 tempos, de você buscar as promessas para cada área da sua vida. Uau, Deus é tão perfeito em nos trazer as respostas se a gente busca ele. Então, de fato, quando eu olho, por que o Ame-se? O Ame-se, ele é um antídoto para todo esse desamor. E como você identificou esse desamor em você? Porque eu me amo, então eu faço tudo o que eu quero. Comigo mesma, do jeito que eu quero, meu corpo, minhas regras. Como que foi que você identificou, peraí, isso aqui não é um ato de amor próprio. É o contrário. Porque nenhuma mulher, pelo menos saudável, conscientemente vai falar, vou me desamar agora. Exatamente. É exatamente isso que você disse. É um processo inconsciente, o processo de eu não me amo, eu vou me desamar agora. Ele não é um processo intencional, por isso que a gente tem que ser intencional, é para se amar. E essa intencionalidade, já aproveitando esse gancho, quando eu digo seja intencional, inclusive dentro do nosso casamento, conosco mesmo, as pessoas falam, mas isso não é deixar fluir a naturalidade e tal. Porque a nossa naturalidade, nós somos influenciadas por tudo. Sim. Então, esse ser intencional é o primeiro passo importantíssimo. E como que foi o seu começo? Eu sempre digo assim, eu vou falar do começo, mas tem uma frase que eu digo que é assim, se o ambiente vai te influenciar mesmo, seja você o ambiente. Uau, seja você quem vai criar o ambiente, vai influenciar e vai gerar transformação. E essa é muito a proposta do Ame-se, é em transformar as mulheres em líderes dentro da sua própria casa, em líderes da sua própria vida e em líderes de outras mulheres. Porque, na verdade, hoje, e eu digo que eu trabalhei no banco, e aí contando um pouquinho da minha história, eu trabalhei no banco muitos anos e não foi em vão, não foi só para que eu ficasse doente ou para que eu fizesse todos os atos lá de atos proféticos e atos de governo que eu fiz lá dentro. Foi também para que eu observasse a realidade. E a realidade é que nos vendem um mundo escasso, um mundo onde falta tudo. Uau, e, na verdade, em trabalhando no banco com uma visão global como eu tinha, eu pude perceber que não falta absolutamente nada no mundo. Não faltam pessoas, não falta comida, não falta dinheiro que nos fazem acreditar que falta. Na verdade, dinheiro está sobrando no mundo. Não faltam projetos, não faltam pessoas, já falei, não falta conhecimento, não falta nada no mundo. Então, peraí, o que falta? Então, o que falta? Amor. Uau. Só que aí tem uma outra coisa. Amor não é a energia mais abundante do planeta, porque me diz uma coisa, que quanto mais você dá, mais você tem. Amor.
Amor. Isso. Então, o que falta? É a gente conectar o amor. Só que é impossível eu conectar o amor puro e verdadeiro, o amor ágape, se eu não me amar. Porque se eu não tiver uma consciência de amor próprio, o que eu vou levar para o outro são as minhas dores, as minhas carências, as minhas feridas. Eu vou dar amor para receber amor de volta, e isso não é amor. Isso tem outros nomes. E aí a gente começa a criar funções e relações disfuncionais no nosso corpo. Físico, emocional e espiritual. E aí foi assim que começou a minha história. Então eu achava que eu estava arrasando, que eu estava dominando, que eu era a mulher que mais me amava, uma mulher livre, uma mulher independente, uma mulher que não dependia de ninguém para nada, porém uma mulher que se automutilava diariamente. Uau! Vamos lá, eu sempre tem uma das coisas que eu ensino no Ame-se, que é como a gente deixar de ser a mulher de Gálatas 5:21 para nos tornarmos a mulher e o homem também de Gálatas 5:22, né? Que é eu deixar de viver ira, ciúme, egoísmo, inveja. Aí eu vivi todo Gálatas 5:21, embriaguez, feitiçaria, idolatria e lá fala assim, e coisas semelhantes. A palavra fala exatamente essa palavra. E coisas semelhantes a essas. Que, na verdade, é o que causa disfunção nas famílias hoje. Quando eu olho para a família, isso também foi uma outra revelação na palavra que eu tive, é que Jesus veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? É uma vida em abundância. A abundância, ela vem de eu ter bons relacionamentos, de eu ter o quê? Uma família. Então, por que a família é o principal objeto de ataque no mundo hoje? Sim. Todos os movimentos, eles visam destruir a família. Por que a família é tão importante? Porque a família é o projeto de vida e vida em abundância. Porque sem família não existe vida em abundância, existe só vida. É o que a gente vê, um monte de vidas por aí zumbizeando e na verdade, sobrevivendo. Então, quando eu olho para Gálatas, voltando a Gálatas 5:21, eu observo tudo aquilo que destrói a vida em abundância. E quando eu olho para Gálatas 5:22, eu vejo exatamente o contrário, que é os frutos do Espírito, onde eu consigo ver o que é alegria, paz, tudo aquilo que você estava falando aqui no bloco anterior, lindamente, sobre a luz, sobre resplandecer a luz, sobre Isaías 61, sobre eu trazer a luz sobre a treva. Eu é que sou a luz sobre a treva, não é que eu escolho. Sim, eu estou sempre escolhendo, você está super certíssimo. Intencionalidade, mas é entender que o Pai me fez para ser a luz diante das trevas. Exatamente. Esse é o meu papel aqui, é iluminar mesmo, iluminar a minha casa, iluminar a minha vida, iluminar a minha família, porque não tem como eu ser luz na minha família se eu sou uma treva. Então eu preciso sim dos frutos espirituais. Às vezes eu brinco, Lígia, que se não fosse Gálatas 5:22, às vezes eu dava umas sacudidas da minha filha, assim, eu imagino. Porque eu na carne, eu sendo Silvana Gálatas 5:21, eu não tenho paciência o suficiente para lidar com ela, para lidar com o aprendizado dela. Agora, quando eu vou para Gálatas 5:22 e decido viver Gálatas 5:22 na minha vida de uma forma intencional, aí eu posso desfrutar de Gálatas 5:1, que é para a liberdade. Uau. Que ele nos chamou, que ele nos libertou, que ele nos chamou para viver. Só que se eu não vivo os princípios, eu não consigo acessar abundância, liberdade, amor, que no fim do dia é tudo que todo mundo quer. Só que como que eu buscava o que todo mundo quer? Do jeito errado, por exemplo. Eu não percebi que eu passei por um processo, Lígia, de muitas sucessivas adoecimentos, de muitos sucessivos processos de adoecimento. Então, eu queria uma vida livre, uma vida abundante, mas toda vez que eu ia viajar, eu já saía com incontinência urinária dentro do avião. Uau. Por exemplo, eu ia para voos internacionais, eu cansei de passar voos e voos e voos, ou com dor de cabeça, ou com enjoo, ou com incontinência urinária. Não tinha outra experiência de voo para mim. Era a única possível. Terrível, ou seja, terrível. Aí eu já chegava na outra cidade, comprando antibiótico, no outro país, comprando antibiótico, ou fazendo um processo muito... Viajar sem seguro, nem pensar, isso não existe essa possibilidade.
Por quê? Porque isso para mim, o que é pior, era normal. Porque quando eu ia olhar para as mulheres da minha família, para as mulheres do meu trabalho, era normal as mulheres adoecerem, as mulheres serem doentes, as mulheres terem incontinência urinária. Infecção urinária é doença de mulher, 90% das mulheres têm isso. Isso não é normal, a gente não pode achar que aquilo que é reincidente é normal, que aquilo que é comum aos olhos de todos e do inconsciente coletivo é normal, só que eu não percebia. Aí, após 22 processos de internação, não de internação, mas de emergência, algumas delas 3 internações, 3 UTIs, pela mesma razão, quando eu ia olhar assim, razão física, infecção urinária, eu tratando aquilo como uma coisa normal. Então é normal ir para UTI de infecção urinária. É, exatamente, que foi o meu limite. E o que a mulher se submete, né? Porque então, como é normal, igual cólica menstrual, é muito normal ter cólica menstrual? Não. Tem alguma coisa acontecendo, precisa verificar o que é isso. O nosso corpo, ele é perfeito, né, Lígia? Ele é lindo porque ele nos avisa, ele nos alerta, ele nos chama, ele fala, olha, tem alguma coisa errada aqui, você não vai dar uma olhadinha? Aí tem uma hora que ele nos dá um blackout, que foi... Eu vivi um processo de blackout, assim, de pane completa no sistema. Só que antes de viver a pane, eu vi você falando de ansiedade, aqueles sintomas de taquicardia, de ânsia para respirar. Eu vivi processos de síndrome do pânico também, que para quem nunca viveu assim a experiência da morte, literalmente, você vê ela de perto com os próprios olhos. Aquele ciclo de adoecimento e de várias coisas que parecia emocional, porque sempre era uma coisa assim de deixar ansioso mesmo, de parecia que era uma preocupação, uma tensão excessiva com alguma coisa, e na verdade era uma falta de amor próprio. Só e unicamente. Só que isso, na época, eu olhava como: o fulano não me ama, o fulano não faz isso pra mim, o fulano não quer saber de mim, o fulano não cuida de mim, Sempre o outro. Sempre o outro e eu a vítima. O meu chefe era um ogro, o meu ex-noivo era um outro ogro, todo mundo era ogro e escroto, todo mundo era mal, todo mundo era horrível e eu era a vítima. E esse é o lugar que infelizmente, Lígia, as mulheres se colocam, de o outro me traiu, o outro fez isso, o outro não fez aquilo. É sempre o outro. Ah, mas o meu marido não tem jeito, porque ele também não se mexe, porque ele entra e não fala com ninguém. É sempre o outro. Quando a gente vai fazer esses processos de restauração, sempre o início é o outro é o vilão, o bandido, e eu sou a mocinha e a vítima indefesa. Infelizmente, a gente tem 2 extremos, né? Que é ou eu virar a mocinha indefesa ou eu virar o que eu virava, porque essa mocinha indefesa, ela sai desse lugar e vai para o lugar, para o outro papel, que é o de salvadora. Ela é que resolve, ela é mais forte que todos os homens, ela é que é a boa, ela é que resolve, ela é independente, ela é uma doente. Não precisa de nada. Ela é uma doente. Como eu estou falando de mim, ela era uma doente. Ela era uma doente que acreditava que o mundo estava contra ela, e dado que o mundo estava contra ela e ela era uma vítima, olha o esquema montado, né? Dado que ela era uma vítima, ela tinha que ser forte para fazer frente a todos esses males que estavam cometendo. E esse é um processo que ele se forma assim mesmo, aí você vai montando as cascas. E o que acontece com o milho? Acabei de parar aqui no caminho para comer uma pamonha. Como é que você faz para desfrutar da pamonha? Você precisa tirar as cascas. Não tem outro jeito de você desfrutar do fruto que deu, porque, vamos lá, quando eu olho para toda essa história produziu excelentes frutos. Só que se eu não tirasse as cascas, eu nunca ia desfrutar. Não iria desfrutar. Porque o precioso está lá no fundo. Está lá no fundo, está lá dentro, está lá no começo de tudo. Por isso que eu volto, quando eu vou para o meu processo de cura e de cura profunda,
eu vou entender à luz da... E aí eu muito cética, né? Você era cética? Muito, não, mesmo? absolutamente, de Sério? tudo, de absolutamente tudo. Então, tudo o que foi me apresentado, eu aprofundei. Eu li muitos livros, eu fui em muitos treinamentos, eu desafio aparecer alguém que fez mais treinamentos e foi a mais palestras do que eu. Realmente eu fui muito fundo em entender cada uma das coisas que me foi apresentada e não foi diferente quando Jesus, né, quando Jesus apareceu, eu falei, como assim? Quem é esse Deus aqui? Ô Sil, quando Jesus apareceu, eu quero saber como sua vida transformou, mas depois do intervalo, porque está na hora de a gente tomar uma água, vamos brindar uma água, tá? Esperamos vocês. Voltamos então do nosso intervalo e a história está emocionante, então vem com a gente, né, Sil? E aí entrou Jesus na sua vida, nessa sua vida louca, sendo cético, você foi aprofundando em treinamentos, em autoconhecimento, e como ele entrou? Como ele entrou? Nesse meio tempo entre eu sair do hospital, eu tive um processo de burnout. Uau. E aí, depois que eu tive o burnout, aí eu realmente... Foi quando eu parei e comecei a olhar para a minha saúde física. Sim. Então, eu comecei a fazer todo um trabalho de gestão hormonal. Interessante. Muito, muito. Foi assim, uma coisa que hoje eu recomendo, ensino para as minhas mentoradas, porque realmente faz muita diferença. É importante. Nem tudo, né, é demônio, tem umas coisas que são hormônio mesmo, que precisam ser olhadas. Nem tudo é demônio, tem coisa que é hormônio. Calma, meu amor. Exatamente. Adorei. E às vezes você precisa só dar uma conferidinha na vitamina D, na vitamina B12, na serotonina. Sim. Coisas... No ferro. Para mulheres de 40 a mais, que é o meu caso, o ferro é algo que precisa ser monitorado a partir de. Super. Então... Eu, com 35 anos, nunca tinha feito um check-up hormonal na vida, então foi quando eu fui fazer, na 34, vai. E aí, nessa época, o que aconteceu foi que eu me separei daí do meu ex-noivo, e aí a gente, enfim, eu fui viver minha vida e aí comecei aí já tinha saído do banco. Foi quando, que também teve isso, né? Eu abri mão de um salário de 50 mil reais para viver o meu propósito de cuidar de pessoas, porque isso para mim na época já estava claro. Não estava claro que era dentro de uma missão maior, mas eu já tinha visto que tinha algo ali com relação a cuidar de pessoas. Então esse processo de autoconhecimento já foi mexendo com você. Aí você descobriu que, não, peraí, eu quero cuidar de pessoas. Isso, aí eu pedi demissão do banco. Pediu demissão? Pedi demissão, eu era concursada. Corajosa, mulher. E eu tinha um cargo nacional de gestão, então eu tinha um salário assim, incrível para alguém que tinha saído da roça como eu. Eu ganhava 50 mil por mês e eu tinha saído, meu primeiro salário foi 60 reais por mês. Então, assim... Nossa, pensa! Exatamente. E aí, bom, fiz esse processo, aí depois que eu saí do banco, comecei a trabalhar, abri minha empresa, e aí nesse meio tempo separei. Quando eu separei, e aí na minha cabeça, assim, eu ia morar fora do país, eu ia organizar a minha empresa para eu poder tocar à distância e eu ia viver minha vida livre. Exatamente. Desse jeito. Bom, eis que eu comecei a fazer esses movimentos, fui palestrar fora do país, comecei a fazer alguns movimentos assim, zero conhecimento de princípios cristãos. E aí eu conheci um rapaz e a gente começou a ter um relacionamento e eu engravidei. E quando eu engravidei, Lígia, foi assim, todas as crenças baseadas num feminino destruído caíram em cima da minha cabeça. Uau! Agora sim a minha vida acabou, eu nunca mais vou ter liberdade. Agora todos os meus planos que eu tinha desenhado para a minha vida foram destruídos em 30 segundos depois que eu vi esse teste de gravidez. Assim, a maternidade não estava nos seus planos? Não estava nos meus planos. E além de não estar nos meus planos, era a coisa que mais me assustava. Nem a morte me assustava tanto quanto a maternidade. Uau! Eu tinha verdadeiro pânico. Só que era um pânico que eu nem sabia te explicar. Porque, assim, os meus pais tinham sonhos de ser avós. Entendi. Era o que eles mais queriam. Era algo muito seu. Era algo muito meu, porém meu, da minha irmã, da minha outra irmã, das minhas amigas. Uau!
Então não era algo só meu, Entendi. assim, era algo da nossa geração. Não era algo da geração dos meus pais, mas era algo da nossa geração. E aí, enfim, aí eu vivi todo esse processo de aceitação da maternidade e de tentar conciliar. E daí, na época, teve toda a história de abortar ou não. Eu nunca pensei em abortar, mas eu fui muito tentada aqui no Brasil e pelo pai dela fora do Brasil. E aí, toda essa situação, né, de discutir ou não, aquilo mexeu muito comigo, discutir ou não a permanência dela. Imagino. Isso mexeu muito comigo, de uma forma muito profunda. Aí eu passei por vários processos. Foi quando ela nasceu. Tive pré-eclâmpsia, fui parar na UTI também. Pré-eclâmpsia? Tive, Tão jovem. sim, super, tive. Minha pressão, ela nasceu com a minha pressão 22/12. Menina. Sim, foi muito sério. O parto dela foi um momento muito sério, foi um momento de Tenso. muita oração, de que por Deus, né, graças e glórias a Deus, Amém. eu tinha uma tia católica cristã, muito profundamente cristã, e ela teve um aviso do Espírito Santo, literalmente. Uau. Ela construiu uma rede de oração e eu tenho certeza absoluta que foi essa rede que salvou minha filha. Embora eu tinha também uma equipe médica, e isso é uma coisa muito importante, assim, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Tudo que compete a nós Tudo que aqui. compete a nós Isso. aqui nós temos que fazer, mas entendendo que eu tenho muita certeza de que o que salvou o nascimento dela foi essa rede de oração. Uau. Só que aí veio todo o processo de ela começar a ter cólica e não dormir. E uma coisa que eu não sabia, e que eu só fui saber, Lígia, depois, é que uma mulher que... Primeiro, assim, tem tudo que todo mundo já sabe, que depois do parto os hormônios se desorganizam. Total. A questão do baby blue, enfim, tudo aquilo que acontece no pós-parto. Isso já é um processo de bagunça hormonal. Só que, além disso, não tem coisa que bagunce mais uma mulher e os hormônios de uma pessoa do que a ausência de sono. Total. E eu não tinha consciência da gravidade disso. Só que isso é muito grave. Depois, sério. 6 meses depois, eu fui para Tony Robbins, que aí eu fui fazer mesmo um processo de imersão lá com ele. E aí ele explicou a ciência a ciência da ausência do sono ligada com o suicídio. Porque aí foi quando eu, desesperada, sem ver uma luz no fim do túnel, na época, para mim, o pai da Helena não ter assumido ela era o que podia haver de pior na sociedade. Assim, para mim aquilo era vergonha, era julgamento, era um monte de coisa misturada. E aí eu olhei assim e falei, gente, eu não consigo dormir, ela não consegue dormir, eu não vejo luz no fim do túnel. E detalhe, Lígia, nesta época, foi a época que financeiramente eu mais tive recursos. Porque eu vinha ainda muito, então, e eu tinha muitos recursos. Sabe por que é bom você falar isso? Porque tem gente que pensa que a única coisa é os recursos financeiros. Não, então... E aí chega aquele momento que você tem. E aí, o que me falta? Tudo. As 2 vezes que eu pensei em acabar com a minha vida foram as 2 vezes de pico financeiro na minha vida. Não que isso tenha a ver, eu não acho que tenha relação. Sim. Mas foi Mas a quebra prova... crenças de que eu preciso do dinheiro. Não, e é a prova de que você pode ter tudo e não ter nada, e ter nada e ter tudo. E tudo é ter Cristo. Para mim, hoje, eu não tenho dúvida disso. E eu passei nesse processo de tentar aceitar a gravidez, de fazer a minha cura. Eu passei por mais de 100 processos de autoconhecimento. Eu fui em tudo que você imaginar, tudo que você nem consegue imaginar. Eu coloquei os meus pés buscando cura. Eu realmente... Apesar dessas setas de suicídio, eu queria muito viver. Eu queria muito viver e viver bem. E aí, mas eu sabia que isso não estava no dinheiro. Mas eu sabia que o dinheiro era importante para que eu conseguisse fazer todo esse caminho e ter essa consciência. Então, eu, assim, gosto do dinheiro, não amo a Deus e a minha família, mas gosto do dinheiro. Ele é uma energia muito importante. Ele é uma energia muito importante. Porém, ela não é decisiva na sua vida. Ela não é uma energia que vai te dar vida em abundância. Uau! Ela não é essa energia. Que importante. Energia que vai te dar vida em abundância tem nome e sobrenome. Ai, como eu amo ele. Jesus Cristo, exatamente. E aí, bom, eis que nesse momento não era uma questão financeira, eu tinha dinheiro e tinha, assim, bastante, porque quando eu saí do banco eu tinha ficado 15 anos juntando dinheiro, então eu sempre tive um estilo de vida muito simples, eu tinha
realmente muito dinheiro, eu posso te afirmar isso com toda assim, tranquilidade, para te dizer que não pelo, eu tinha muito dinheiro, mas para te dizer que isso fez com que num dia eu acordei, isso não fez, mas mesmo com isso lá, teve um dia que eu acordei e disse, chega. Uau. Hoje eu vou acabar com esta palhaçada que está a minha vida e a vida dessa criança. Então, não era só um suicídio, eu ia me matar e matar ela. Meu Deus, sim. Meu Deus. E nesse dia, num programa como esse, só que era uma live, então, que as pessoas possam compartilhar programas como esse. Porque quando a gente fala, compartilha um link, compartilha uma live, se você gostou, fala para outra pessoa. Uau. Não é brincadeira, porque daí uma pessoa foi usada por Deus para me compartilhar uma live. E quando eu entrei nessa live, eu entrei literalmente, foi de Deus, porque eu caí dentro da live, eu entrei na live com a pessoa que estava na live. Sério? Sim, eu nunca tinha entrado numa live. Hoje eu já fiz umas 700 lives, mas na época eu nunca tinha entrado. Isso, tipo coisa do God mesmo. Exatamente, nosso pai, ele é desses, né? E aí eu tava com a Helena, assim, no colo, porque ela recém tinha mamado, e eu tava ainda na cama, então nós tínhamos passado mais uma noite lá. E aí foi quando ele entrou, e aí começou a orar por ela, e começou a orar por mim, e começou a falar sobre o que a gente estava vivendo, como se ele tivesse não dormido com a gente naquela noite. Estava ali presenciando tudo, né? Como se estivesse como se ele estivesse comigo mesmo. E aí eu falei, gente, eu conheci a face de Jesus. Uau. Porque quem era que não fosse ele? Só podia ser ele, porque eu estava sozinha, estávamos eu e a minha filha naquele apartamento, só estávamos nós duas. Por isso que eu também tinha escolhido aquele momento, porque desde que ela nasceu, eu estava muito sufocada sempre por muita gente. Estava na casa dos meus pais, ia para cá, ia para lá, sempre tinha gente me cuidando. Rede de apoio, né? Rede de apoio, e era lindo, e era maravilhoso ter isso, mas na hora do vamos ver quem, na madrugada, era a mãe, né? Até porque só eu tinha leite também. Então, nesse dia foi como se uma janela se abrisse, assim. E aí eu comecei a ver uma luz que eu não via. A luz no fim do túnel era essa. Só que até então essa luz eu não conhecia, eu não via. A partir desse dia, que fazem 2 anos e 2 anos e meio, a Helena está com 2 anos e 9. 2 anos e meio, eu comecei a conhecer Jesus. Só que com a mesma intensidade que eu fiz todas as demais coisas, eu fiz isso também. Então, hoje, o Ame-se e todo esse processo, ele vem de uma busca muito profunda, muito séria, de muita obediência em cima daquilo que eu tenho ouvido da palavra e das promessas também, porque a obediência ela não é só para você, eu vou limitar isso aqui, eu não vou fazer mais isso, até porque uma coisa que eu não entendia era o conceito de liberdade. Literalmente eu achava que liberdade era o que hoje eu chamo de libertinagem, porque naquela época eu achava que liberdade era eu poder tomar quantos copos de uísque ou de gin eu pudesse tomar. Que isso era liberdade para mim. Sim. E, na verdade, eu não entendia que liberdade era eu poder escolher não tomar aquilo. E eu não tinha essa escolha. Uau. Eu não tinha essa escolha. Inclusive, vezes que eu ia decidida, depois que a minha filha nasceu, a não tomar, eu não conseguia vencer o copo. Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Só que essa vida em abundância depende da sua conexão com a sua família. E aí veio todo o processo de honrar pai e mãe, que eu ainda não tinha passado, e que aí eu pude mergulhar nesse processo. Uau. E aí entender o que era realmente honrá-los, não era honrar eles se eles melhorassem, se eles mudassem, se por acaso eles decidissem acordar completamente evoluídos, aceitando Jesus, mas era amá-los com o que eles tinham e com o que eles eram e da forma como eles eram e que era a forma perfeita para mim. E aí eu fui caminhando nesse lugar de muita reconciliação, de muito perdão comigo pelo que eu tinha feito com essa filha. Uau. Também no sentido de... Isso é muito importante. Muito. O liberar perdão para si. Muito. Ainda mais no mundo da maternidade, sem passar por esses pensamentos, muitas mães passam pela... Poxa, eu errei como mãe, muita culpa. Muita. Uau. E hoje eu né, dentro das minhas mentorias, eu faço processos de
gestão de perdão, porque às vezes tem tanta coisa envolvida, às vezes já tem até litígio judicial, às vezes são processos bem complexos. Sim, muito, que envolvem vida e vida em abundância, ou destruição e destruição em abundância, né? Eu peguei casos de mentoradas minhas que, assim, 10 anos os filhos não têm nenhuma relação com os avós por conta da briga. Então, é como se, por exemplo, nesse momento eu estava já, muito tenso ali a minha relação com meus pais, se nesse momento eu tivesse dito, não, eu vou cuidar, eu vou me virar e ninguém e tivesse ficado 10 anos sem a minha filha ver os meus pais. É tão importante. Hoje eu pego mentoradas nessa situação. Uau. A sua luz brilhou. Amém. Glória a Deus por isso. E a luz brilhou, e como um farol que brilha à noite, Sim. trouxe muitas mulheres que têm casos parecidos, às vezes com um grau mais adiantado, e você tem a oportunidade de dizer, ei, hora de mudança de rota. Amém. Exatamente. Que lindo isso. Exatamente. E até em diferentes pontos, né? Porque quando eu vou olhar a história, ela tem vários pontos, né, de inflexão, né? Tem vários pontos onde eu precisei me reinventar. E hoje eu tenho a mãe solo, mas eu também tenho a mulher casada que não transa mais com seu marido. Uau. Como eu fui uma mulher casada que também não transei mais com, né, não noiva, tinha, né, mas relação. que naquela época não tinha os princípios cristãos ali, então vivia como se casada fosse, mas não queria ter a intimidade. Não queria ter a intimidade, mas não por princípios, mas sim por não ter mais vontade, por não ter mais... Não entender o quanto isso era importante. Não entender. Então, assim, de fato, hoje eu posso ver que todas essas dores, elas foram tratadas, entendidas, e que novas dores vão sendo criadas e vão sendo tratadas e vão sendo entendidas. E que esse é o processo da gente aprender a viver, não por um ciclo, mas porque nós temos uma missão. Uma missão muito grande, que é justamente essa que você começou falando. E não por acaso esse livro é da Dirce Carvalho, que hoje é minha mãezinha. Ela que quando eu caí em mim, né, literalmente, que é o melhor tombo que você pode tomar, é você, opa, peraí, o que está acontecendo? Foi ela que pegou na minha mão, a gente já se conhecia, mas ela não tinha espaço para tratar desse assunto comigo. E aí a Bispa Dirce, então, pegou na minha mão e até hoje ela me discipula e ela me orienta. E ela me dá o próximo nível, o próximo livro, o próximo toque. E tem sido muito especial, fico muito feliz de ver que você está usando aí a jornada profética, porque essa é uma atmosfera profética muito poderosa, né? De você realmente estar na igreja, estar ali querendo fazer parte do corpo de Cristo, querendo fazer parte, não ali por algum privilégio ou por alguma questão que você vai ganhar uma profecia, ou que você vai ganhar uma palavra, mas querendo fazer parte do corpo, intencionalmente. O corpo de Cristo, ali é onde tudo se faz, ali é uma família, né? Ali é uma grande família. Sil, eu só tenho para te dizer gratidão. Obrigado por continuar a viver. Porque só quem passou pela dor de um suicídio sabe, porque é uma dor. Então, a pessoa não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor, com a angústia. Eu queria viver. Então, obrigado por se permitir viver, obrigado por ouvir a voz de Deus. E, mesmo sendo cética, os seus ouvidos estavam atentos para ajuda, socorro. Amém. E Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia, sempre, em todo o tempo. Então, eu quero te agradecer por este tempo, por estar aqui nessa mesa, por chegar a lares, que eu sei que está chegando a lares aí, de mulheres que precisam ouvir essa história. Amém. Porque existe muito dedo de condenação, muita voz de você não vai prosperar, você não pode. E hoje a sua fala trouxe, existe vida e vida em abundância e com prosperidade, e sim com saúde, e sim com dinheiro, mas sempre acima de tudo com Jesus. Meu Deus. Porque sem Ele não adianta ter nada dessas coisas aí. Com Ele vale a pena ter todo o resto. É disso, então muito obrigada, viu? Ame-se. 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 Então, mulher, o recado deste programa é ame-se. Ame-se. De verdade. Que Ele já te ama. Uau. Ele te amou e Ele vai te amar para sempre. Que lindo. Só falta você decidir intencionalmente se amar todos os dias. Maravilhoso. Gratidão, viu? Deus abençoe. Ai, e agora eu também gratidão. quero agradecer a cada parceiro que faz desse programa uma grande realidade. Olha só. Não é só eu que estou aqui, vocês são aqueles que jogaram a corda para que eu fosse. Então,
Muito obrigada. E você, mulher que está aí do outro lado, eu te espero no próximo programa. Tchau!